Bom dia a todos, graça e paz. A mensagem de hoje, quando eu vi ela e Deus foi falando comigo ontem, basicamente veio o quanto nós somos burros, o quanto nós devemos fazer as coisas e não fazemos. O título da mensagem é Confia no Senhor. Ela fala sobre confiar no Senhor. Será que realmente confiamos nele? Confiar no Senhor vai muito além de deixar de fazer por nossos braços. Vai muito além de ficar aguardando o agir dele. Ou seja, praticamente cair em nosso colo sem esforço nenhum. Confiar no Senhor é entender que o tempo dele não é o nosso. É entregar nas mãos dele sem reservas, sem tomar de volta porque achamos que está demorando, ou porque não está do jeito que eu e você queremos, ou que deveria acontecer, ou até mesmo dar uma mãozinha. Quem nunca de nós aqui já não fez isso? Eu várias vezes tentei fazer isso. Confiar no Senhor é saber verdadeiramente que temos um Deus vivo, que temos um Deus que venceu a morte e vive. O Deus que está ao nosso lado, com tudo sob o controle dele. É termos a consciência que sem ele, veja bem, sem ele, o caminho que nós vamos trilhar não é o que ele tem reservado para nós. Não é o caminho que é segundo o propósito dele. Em Salmos 37, 5, 6, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Amém. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Engraçado, quando eu estava lendo essa passagem, me remeteu lá para o Antigo Testamento, passagem de Abraão, ou Abrão até então, onde ele saiu da sua terra, confiando pura e simplesmente na ordem do Senhor. Ele simplesmente saiu e foi. Queria eu ter uma confiança dessa. Pois bem sabemos que Deus não disse por onde ele iria passar, fazer ou o que iria acontecer. Deus apenas disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Está lá em Gênesis 12, 1. Logo em seguida, Deus apenas diz o que ele, Deus, iria fazer com Abraão após tomar a tal atitude. Ou seja, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Logo no versículo seguinte. Teríamos coragem se Deus dissesse: Marcos, Edivan, Rafael, Tori, sai daí de onde tu está e vai para uma terra, só que eu vou te mostrar no meio do caminho, não vou te mostrar agora não. E tu vai ser uma bênção lá. Difícil. A gente podia até se empolgar no primeiro momento, súbito, ia começar a se movimentar, fazer, mas depois a gente, opa, será que eu vou correr esse risco? Afinal aqui está ruim, mas está bom. Eu tenho tudo o que preciso, ou acho que tenho tudo o que preciso aqui. Ou então não, isso deve ser coisa da minha cabeça. Enfim, confiar em Deus ou no Senhor, é isso que falta em nós muitas das vezes. E Moisés? Moisés que ficou 40 anos desfrutando de um deserto, com o povo reclamando por qualquer intempérie. Esse povo não estava notando que nada se gastava, seja roupa, calçados. Eles não estavam sendo gratos. Mesmo naquele mimimi que o povo devia estar, uma coisa absurda, Deus estava ali, provisionando alimento, segurança e o melhor de tudo, inclusive nos dias de hoje, que acontece conosco, que nós não notamos. Porque enquanto estamos nesse deserto, o aperfeiçoar de Deus acontece em nossas vidas. Quando Deus está nos lapidando para cada capítulo que vai vir, o quanto estamos sendo preparados para a próxima batalha. É impressionante o quanto nós reclamamos: poxa Deus, Senhor, está difícil, por que isso está acontecendo comigo? Por que fulano tem e eu não tenho? Porque ele ou ela é mais fácil acontecer tal situação e comigo é ali no limite. Porque comigo as coisas sempre acontecem no limiar da minha força. E aí a gente volta ali para a Escritura. Está escrito assim, ó, 2 Coríntios 12, 9. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Esse poder, sim, esse poder é maravilhoso, o poder de Cristo. O poder do sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de nos arrepender, de mudar de caminho. Para que este poder que vem de Deus, assim como na época dos apóstolos, que simplesmente com a sombra deles eles curavam os enfermos, seja presente em nossa vida.
e por meio do seu e do meu testemunho, do novo testemunho, da nova criatura que nós somos, possamos estar firmes na rocha, possamos resplandecer a face de Cristo. Poder o qual tem capacidade de matar muito mais filisteus de uma única vez em um único acontecimento do que em toda uma vida de luta. Lembra-se de Sansão, onde no final de sua vida, preso, amarrado, com os olhos físicos e espirituais furados, cegos, ele teve a humildade, coração contrito e com súplica, pedindo que Deus se lembrasse dele. E desta forma, confiando em Deus, lhe foi permitido que sua força sobrenatural viesse à tona por mais uma única vez. E com isso cumprindo, mesmo que não de forma plena, como nós sabemos está lá escrito, mas ele foi cumprido o propósito de Sansão. Confiar no Senhor não está ligado também apenas no âmbito força, espada, guerra. Confiar no Senhor também vemos ao obedecermos Ele, mesmo quando aquela ordem parece loucura, como insanidade aos olhos humanos. Recordemos de Noé, homem justo, íntegro entre o povo e andava com Deus. Isso é demais, gente. Para mim é demais. Andar com Deus. Amém. Na ocasião, Noé era apenas um menino, 600 anos de idade, quando Deus deu a ordem para ele. Até então não havia chovido na terra. Ele praticamente recebeu essa ordem que veio do nada, digamos assim, para construir uma arca com medidas específicas e lá dentro colocar um casal de cada animal. Fora os alimentos para toda essa tropa que ia ter ali, e a família dele. Agora imagina a esposa de Noé. Coitado, o velhinho tá mais maluco do que outra coisa. Perdeu os últimos parafusos que tinha. Vai obedecer uma ordem tão insana dessa? Mas Noé obedeceu. Ele creu que Deus iria fazer e fez. E vale lembrar que Deus ainda foi lá e fechou a porta da arca. Porque afinal de contas, né, Noé andava com Deus. Quantas vezes será que não sentimos um incômodo para dizer algo para um desconhecido na rua, dizer tal coisa ou outra coisa, até dentro da igreja, dizer aquilo para o irmão que muitas vezes achamos, eu estou ficando doido, isso não tem nada a ver, afinal nem conheço a pessoa, ela vai achar que eu sou maluco, quem sou eu para dizer isso? Poxa, eu sou tão pecador. Mas aí entra a nossa falta de confiança em Deus, pois afinal de contas Deus age de formas diferentes que o nosso pequeno conhecimento humano não entende. Ou seja, 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ou seja, quem sou eu para não confiar em Deus, para impedir a obra dele? Em Salmo 42:5 diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei pela salvação da sua face. Eu sei que aguardar nele com paciência e fé, ele vai te exaltar, a mim e a você. Ele vai cumprir a promessa que tanto nos fala. Mas espera mais um pouco, confia, porque ele é Deus. É ele quem criou o céu e a terra com o dedo dele. É ele que nos deu o sopro de vida, tirando a gente do barro. Ele é conosco. É ele quem permite todos os dias que nós aprendemos uma lição e nos mostrar, porque o tempo todo, o tempo dele não é o nosso. O tempo dele é perfeito, na medida exata que precisamos aprender, sermos lapidados. Ou será que está no primeiro momento que ela soube da situação que o povo dela passava, ela foi lá e foi pedindo para o rei Assuero? Não. Ela orou, ela jejuou, e Deus preparou toda uma oportunidade, toda a situação para o povo dela vencer. Ou então Davi, quando foi ungido rei na adolescência, era um moleque, um pivete. Ele foi lá, foi ungido, ele saiu pegando a espada e foi contra Saul? Não. Deus preparou ele por meio do leão, do urso, Golias, inclusive por meio de toda a perseguição que ele sofreu. O exemplo maior para mim, de tudo isso que eu acabei de ler, é Cristo e sua trajetória até ser ressurreto. Ora, ele tinha poder, poderia derrotar todos que se opunham a ele na época. Ora, ele podia com um sopro, simplesmente, ou estalar de dedos, matar reis e se tornar o rei dos homens aqui na terra. Mas não. Ele sofreu no madeiro por cada um de nós que estamos aqui, em 2015. Ele confiou em Deus, porque o plano de salvação tinha de ser cumprido.
Porque o exemplo maior de perdoar, nós tínhamos que aprender dele. Como está lá em Mateus 18, 22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E na consumação, Lucas 23, 34. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nesse dia de hoje, o que trago aqui, devemos perdoar e confiar. Pois se Jesus, que se fez homem para nos salvar, e nos confiou o livre-arbítrio para que possamos verdadeiramente sermos salvos e libertos, por meio de Cristo Jesus, optando crer nele, obedecendo suas ordenanças, para que só assim o tão almejado relacionamento com o Pai consigamos. Não é porque nós somos bonzinhos, santos, ou porque nada de errado ou pecado nós fazemos. E cá entre nós sempre pecamos. É muito difícil. Nós sempre pecamos. É praticamente impossível não pecarmos. Porque afinal de contas o Espírito está pronto, a carne não. Mas que possamos confiar que na hora exata, da forma correta, da maneira que mesmo parecendo insensata, Ele fará. Ele virá com sua misericórdia e graça, para que de uma vez por todas sejamos transformados e possamos dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:22. Senhor Jesus, obrigado pela palavra, Pai, que o Senhor trouxe. É a palavra que alimenta a nossa alma, é a palavra que nos diz: confia mais um pouco, espera em Deus, porque o dia novo está chegando, porque o sol vai brilhar ao meio-dia, Pai. E como diz na tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Senhor, eu sou grato a Ti pela oportunidade que Tu nos deste de estarmos aqui hoje, de celebrarmos. Oh, Pai, muito obrigado, porque a Ti toda a honra e toda a glória. Eu te agradeço em nome de Jesus.